A palavra preto, por etimologia, é composta de um sufixo pré e um substantivo tom formando a palavra primitiva composta, prétons. Préton significa antes do tom da pele aparente. Os hominídeos ou Homo sapiens viviam em das cavernas, tinham o corpo coberto por pelagem ou pelo. Antes do tom da pele aparecer, todos eram pré-tons. Quando a pele foi exposta, a melanina reagiu para proteger a genética humana do calor do sol. Por este motivo dizemos, nos tempos pretéritos ou nos tempos da proto-raça. Pretons do período mesolítico ficaram conhecidos como pitecos que poliam pedra ou lito, mais especificamente politicos. Os pré-tons da Idade da Pedra migravam muito, grande parte saiu da África para a atual Ibéria. Entrando na Europa não havia sol, mas sim, muito gelo, neve, alimentos escassos menos sol, e sem necessidade da produção de melanina. Passaram a se ambientar na Ibéria até que cessasse o período glacial e novamente adentrar extremo norte do continente europeu, nas regiões dos Cáucasos. Os caucasianos. O homem de Shelder é um fóssil descoberto na Europa e Inglaterra com 10.000 anos, e Luzia com 12.000, descoberta no Brasil, América. Ambos classificados como gênero e melanigenas e considerados pretos. Atualmente os cientistas descobriram haver existido Neandertals pretos, quando pela lógica todos eram pré-tons. A teoria dos pré-tons elaborada pelo Instituto SECAP no Brasil, teoriza que existiram etnias euroafros, assim como todos europeus têm ascendência afro-europeia e que esta teoria é inerente, tanto à teoria da criação quanto da evolução. Os europeus são evolução albigênese, a partir da dispersão dos pré-tons africanos. Assim, de mesma forma os asiáticos, também, têm raízes ancestrais nos pré-tons africanos. Africanos principiaram todos os gêneros de ser humano, separando o hominídeo quadrúmano do homem humano. O homem-dragão é o fóssil mais recente encontrado na China. Está no Museu de Geociência da Universidade AB. Foi batizado de crânio de Aben e está mais próximo de nossa ancestralidade do que os Neandertais. Classificado de tom de pele preto e gênero melaniano, possivelmente viveu entre os caçadores do Neolítico, perto de fazer agricultura. A Espanha tem 8% da população com o DNA O negativo e o Brasil tem 10%. Isto se deve ao fato da expulsão dos mouros em 1492, quando o grande contingente de pretos euroafros veio ser etnia morena no Brasil. Os pré-tons euroafros etruscos se autodenominavam de pretusci. De mesma forma, seus descendentes romanos dominaram a Europa com o regime da Pretória. O fator RH negativo está estritamente ligado ao pretérito da humanidade desde os princípios das proto-raças e suas reais etnias. Infelizmente os eurocêntricos, por conveniências, omitem tão importante fato científico, principalmente a Espanha e demais países de ascendência germânicas. O fato de todo descendente de espanhol, nascido fora da Espanha ser chamado de crioulos, justifica esta imagem levada, atualmente, aos estádios pelas torcidas euroafros. Esta imagem é de um dos brasões mais antigos da Espanha dos tempos dos Reino Leonês de Andaluzia Moura. Também, na Alemanha o brasão de Coburgo, existente desde o século XVI. Provoca até hoje,
muitas ações de opiniões feitas para retirar a imagem da cidade, porém muitas afirmam que é um orgulho ter um monumento contra o racismo, porque a Alemanha foi reduto de povos pretos e de cultura negra muito antes dos alemães chegarem na Europa. Na França, os brasões com castelos e símbolos mouros da tribo dos Leões de Judá foram retirados das cidades de Lyon e Toulouse, eram os mesmos brasões de Leão e Toledo na Espanha. O mais interessante de tudo é que um conjunto de brasões mouros chamavam-se Brasil e significavam poder, honra e família. Os povos germânicos mudaram a palavra brasão para heráldica, para significar famílias de era ou herança. A palavra brasão e termo coletivo Brasil foram destituídos do glossário europeu. Este processo literário a historia chama de branquitismo. A cultura moçárabe da Espanha moura andaluza, e um rapaz farroupilhas, e um dom, ambos de etnia crioulos gaúcho, duas pessoas de etnia morena ascendência euroafros e ancestralidade moura. Esta mistoricidade se explica através da cultura de reis do Rio Grande do Sul e do Brasil. A folia de reis não é folclore, a historicidade real é, também, a expressão machima da preciosidade moreno e ancestralidade euroafro. A cultura de rei veio para o Brasil através dos euroafros, pretos, judeus, mouros e católicos moriscos expulsos da Espanha moura. É exatamente da Espanha moura que Nossa Senhora Aparecida, a matriarca dos judeus negros e católicos moriscos, veio para ser a padroeira do nosso Brasil moreno. A visita dos reis magos ao filho da mãe preciosa, Yeshua não e folclore. Na Espanha moura haviam dezenas de reinados e reis mouros, todavia a linhagem real da descendência de Maria, rainha da tribo dos Leões de Judá, reino leonis, era a linhagem de reis mais antiga que rege a todos os outros reinos através do reino astral de Toledo, o símbolo de domínio leão preto de Judá, símbolo da preciosidade judaica. A ocupação se deu com a coalizão, em Marrakech, comandada pelo Mouro Príncipe Gibraltar ano 712, além da coalizão de judeu-negros. Vieram judeus de Israel, da Índia, da Síria, da Babilônia e até mesmo os albigenses da Tanzânia. Eles foram os exterminados pela primeira cruzadas, eram monges, cultivavam amoras e o bicho da seda e eram os tecelões das roupas de seda dos reis leoneses. Outros mais, chamados de judeus separados de Israel. Da palavra separado vem Sfarad, Sefardita, e no Brasil, farrapo, esfarrapado e farroupilhas. São todas palavras cognatas. Entre os judeus haviam os visigodos cristãos brancos de Portugales e os cristãos pretos de Catigeró, estes últimos não eram da realeza judaica, mas eram livres para praticar suas religiões. Todavia o domínio social era moral e cívica e a base moral os 10 mandamentos. A ética e o respeito à realeza judaica reinou Andaluzia após 800 anos até os mouros serem expulsos da Europa, pelos germânicos e vir para iniciar uma nova cultura no Brasil moreno. O termo mistórico Andaluzia moçárabe aqui usaremos para relacionar a realidade étnica entre morenos e mouros e explicar a etimologia de palavras preciosas que justificam a ancestralidade euroafro no Brasil como e rapaz e dom, dona, rei, rainha. Inhá e sinhá e farrapo, esfarrapado, gaúcho, gajo e crioulo, ladino, mulato, sarará, mameluco, cafuso e outras que formam o lexo étnico da cultura morena do Brasil. Andaluzia é uma luz, uma centelha de hidrogênio acendendo na escuridão. Andaluzia é o resgate de uma memória coletiva adormecida, mas que está despertando, artisticamente cada dia mais no entendimento do Brasil moreno. Os euroafros moriscos pretos e europeus góticos branco, de uma longa convivência centenária na Espanha, fizeram nascer a cultura moçárabe de moços e moças de Andaluzia. Esta raiz vem dando ramos étnicos, e formando um novo escopo de um Brasil moreno. Recordar cultural ancestral é conhecer. E reconhecer a ancestralidade e cultura euroafro como propriedade patrimonial e isto é, simplesmente magistral, além de principesca, majestosa e principalmente real. A preciosidade artística do Brasil moreno encontra irmandade étnica na cultura dos pretos marrons da Jamaica, nos mors da América, da Inglaterra e nos cimarrons da Venezuela.
As etnias crioula de Andaluzia se espalharam na América crioula com o maior percentual de DNA dos judeus mouros da Espanha, linhagem tribo dos Leões de Judá. A mãe da pretiosidade morenas do Brasil, Maria Aparecida, a Pietà Romana Pretiosa de Montserrat na Espanha, todas são as mesmas. Maria Aparecida de Catigeró foi quem levou ao Brasil o maior percentual de DNA O negativo. Esta genealogia euroafros vem como um dote dos seus pretons da Espanha, na Ibéria desde o princípio ativo das proto-raças. Se pensarmos na origem do carnaval, folias de reis, umbanda, Igreja Católica dos homens pretos, veremos que são todas culturas vindas da Europa. Todavia, é predomínio de cultura negra. O DNA judaico chegou no Brasil vindo da Espanha com os ancestrais judeus negros marranos, moraxás e mouros. Os crioulos castelhanos eram os que construíam castelos. Formaram ramos da etnias morenas como crioulos, gajos, mauricinhos, polissoteranos, os farroupilhas, farrapos, mulatos, sararás, mamelucos, cafuso e todos no ramos étnicos moreno. O lamentável é que toda esta pretiosa mistoridade não é levada em conta. Nossas academias não estão em nossas mãos, como deveria. A Histórias dos Euroafros é realmente muito pretiosa. Resgatar estas pretiosidades históricas é nossa obrigação moral para com nossa ancestralidade moura, euroafro, e com a nação morena do Brasil.